Às vezes, tudo começa com uma dor que parece simples, mas por trás dela pode existir uma luta que ninguém imagina. Essa é a história do Gustavo Venial, uma criança corajosa, uma família determinada e uma equipe pronta para fazer o impossível acontecer. O Gustavo chegou pra gente em fevereiro, desse ano, com uma história que começou em dezembro do ano passado, de uma dor na perna direita. Ele chegou a procurar alguns médicos durante o processo, tendo recebido o diagnóstico de dor de crescimento, que não é uma história incomum da gente ouvir, A gente que trabalha com oncologia tem vários casos de osteosarcoma, e é um relato bastante comum das famílias de que, num primeiro momento, o diagnóstico que é dado é de dor de crescimento, que é muito mais comum na infância do que um câncer. Ele começou com umas dores no joelho e levamos ele na emergência em outro hospital. Lá o médico atendeu ele, foi feito o raio-x do joelho, não deu nada. Passou um anti-inflamatório para ele tomar em casa e, se não passar essa dor, procurar ortopedista, Sem ser emergência. Não dormiu à noite. Uma amiga indicou aqui o Pronto Baby, que ela sempre traz o filho dela. Falou pra ela trazer aqui, que aqui o atendimento era bom. Nós trouxemos ele. Aí veio ele chorando de dor aqui. Aí a perninha dele tava inchadinha, fiquei nervosa. Ela falou, vamos passar uma tomografia aqui no hospital. Falou que poderia ser, E ela falou, fica tranquila, a gente vai fazer a tomografia, eu vou pedir pra você aguardar. Aí assim foi feito, a gente fez a tomografia dele, deu o resultado que o médico falou, que era um tumor. O osteosarcoma, ele é um câncer, tumor maligno primário do osso. Ele é um tumor que normalmente costuma aparecer naquelas fases de estirão de crescimento do tratamento. O Gustavo já veio apresentando uma resposta clínica excelente. Ele teve algumas intercorrências no caminho, mas intercorrências leves, nenhuma com gravidade. E já desde o primeiro ciclo de quimioterapia, a gente conseguiu observar que a dor do Gustavo vinha diminuindo, a gente conseguiu ir tirando as medicações, a massa também diminuiu, e no momento da nossa reavaliação, a gente teve um exame favorável mostrando realmente o que a gente esperava, que era uma resposta ali, uma diminuição do tumor. E aí, nesse momento, a gente encaminha o Gustavo para o ortopedista oncológico. Nosso ortopedista é o Caio. A partir das imagens, da história, da idade da criança, ele define qual vai ser a melhor técnica cirúrgica para aquela criança. Então, o Gustavo é um paciente um pouquinho delicado, principalmente pela idade dele, Ele tem 7 anos. E quando a gente fez o diagnóstico dos osteosarcomas, que tem um tratamento clássico descrito na literatura, que é entrar com uma quimioterapia, fazer a cirurgia e iniciar a quimioterapia após a cirurgia. Tem um lado mais delicado que ele se trata de um paciente especial, ele tem o transtorno do espectro autista. Quando a gente pensa na cirurgia dele, na localização do tumor dele, a gente tem que levar tudo isso em consideração fora o prognóstico da doença, os intercursos inerentes daquela doença. Após muito debate com a doutora Fernanda, eu pensei inicialmente numa técnica, que é a técnica do nitrogênio líquido, mas a gente ia ter uma dificuldade com a peça e foi um momento que a gente pensou no transplante ósseo. E ele tinha uma doença bastante, uma neoplasia bastante favorável. Quando eu pensei em fazer o uso do transplante, foi pensando a longo prazo também, que ele não vai precisar de cirurgias sequenciais ao longo da vida. E aquele osso, sendo osso integrado, ele vai ter o crescimento dele acompanhando o resto da vida. A gente cortou ali um osso de adulto, um fêmur de adulto, e colocou ele abraçando toda aquela área de corte junto com a fíbula. E após isso, a gente conseguiu fazer uma placa para dar o suporte necessário para aquele osso manter alinhado. Uma placa que é em fibra de carbono para monitorizar 2 pontos principais do Gustavo: o crescimento e a integração. Propor um tratamento tão inovador traz alguns desafios, mas a gente também traz a consciência de estar fazendo pelo paciente o melhor tratamento que ele merece, e isso, no fim das contas, traz esperança, traz equidade, traz qualidade de vida, que é o que a gente, em formação, honra e jura fazer. 3 pontos que eu queria muito pontuar para deixar a mensagem final. Primeiro, pode perder a fé de jeito nenhum, tudo vai dar certo. Segundo, procure um local que você tenha confiança dos profissionais na equipe, em tudo, sabe por quê? Porque vai ser esclarecedor, você vai passar um período ali, mas você vai sair com um diagnóstico certo. Que todas as mãos que meu filho passou de profissionais, eles tiveram muito carinho, dedicação, paciência, para poder achar realmente e factuar o ponto, o que estava acontecendo, entendeu? Para ter o tratamento. Nós só temos a agradecer a toda a equipe do hospital. Polido, a gente, a nossa família toda, os funcionários de modo geral. Recepção, Nosso agradecimento. Ambulância, até. De coração, você que tem um problema que seu filho vai passar por isso, ele vai ser furado, pode ter certeza, tá bom?